Videoaula 3, Custos no curto prazo. Realização, Núcleo de Economia e Finanças do Instituto de Matemática da UFMS. O objetivo da aula 3 é estudar as funções de custos de curto prazo e suas propriedades. A função custo total de curto prazo descreve o comportamento do custo total em virtude do nível de produção total, quando pelo menos um fator é fixo, por isso, falamos em curto prazo. O custo total de curto prazo é o custo variável total mais o custo fixo total. O custo variável total determina o comportamento do custo total de curto prazo. Esse comportamento reflete a utilização ou a eficiência dos recursos variáveis. O custo fixo total é constante. Ele determina a posição de custos no curto prazo e reflete a utilização ou eficiência dos recursos fixos. O custo variável total nada mais é que a inversa da função de produção de curto prazo multiplicada pelo preço do recurso variável. O custo fixo total é a intensidade de recurso fixo vezes o preço desse recurso. Adicione as funções custo variável total e custo fixo total para obter a função custo total de curto prazo. Gráfico da função de custo total de curto prazo. O gráfico da função de custo total de curto prazo tem a forma de um S e se divide em 3 estágios. No estágio 1, o custo total cresce a taxas decrescentes, pois a eficiência é crescente. No estágio 2, o custo total cresce a taxas crescentes, pois a eficiência é decrescente. No estágio 3, o custo total é explosivo, pois o sistema se torna ineficiente e improdutivo. Gráfico do custo variável total. O gráfico do custo variável total é o que determina o gráfico da função custo total de curto prazo. Ele também tem a forma de um S e se divide em 3 estágios. Estágio 1, devido à crescente produtividade média do recurso variável, o custo variável total cresce a taxas decrescentes até o ponto de inflexão Y1, passando a crescer a taxas crescentes, porém ainda moderadas. Estágio 2, inicia-se em Y2, ponto de máxima eficiência do recurso variável e, devido ao subsequente declínio da produtividade média do recurso variável, o custo variável total, que já está crescendo a taxas crescentes, se eleva mais acentuadamente até o infinito. Estágio 3, inicia-se em Imax, ponto de máxima eficiência do recurso fixo, quando a capacidade econômica de curto prazo é atingida, mas é ineficiente, pois a produtividade marginal é negativa. O gráfico do custo total é idêntico ao gráfico do custo variável total, porém deslocado para cima no montante do custo fixo total. Mas tem uma novidade: no estágio 2, é atingido o ponto de máxima eficiência do sistema formado pelos recursos variável e fixo. Custo marginal de curto prazo. O custo marginal de curto prazo é a derivada do custo total de curto prazo em relação à produção total. Note que o custo variável total é a inversa da função de produção multiplicada pelo preço do recurso variável. Então, aplicando-se a derivada da função inversa, conclui-se que o custo marginal é o preço do recurso variável dividido pelo produto marginal desse recurso. Custo variável médio de curto prazo. O custo variável médio é o custo variável total dividido pela produção total. Devido à função inversa, o custo variável total é o recurso variável vezes o preço desse recurso. Então, ao dividirmos essa multiplicação pela produção total, obtemos que o custo variável médio é o preço do recurso variável dividido pelo produto médio desse recurso. Custo médio de curto prazo. O custo médio de curto prazo é o custo total de curto prazo dividido pela produção total. Observe que o custo médio de curto prazo é mínimo quando o custo médio de curto prazo é igual ao custo marginal de curto prazo. Gráfico dos custos unitários de curto prazo. O custo marginal é a curva na cor preta. Ela tem formato de U espremido e é interceptada por outras duas curvas em forma de U mais aberto, o custo variável médio na cor azul e o custo médio na cor vermelha. A intersecção entre o custo marginal e o custo variável médio determina o ponto de mínimo do custo variável médio ou a máxima eficiência do recurso variável, MEF. Quando o custo marginal é maior que o custo variável médio, o custo variável médio é crescente. A intersecção entre o custo marginal e o médio determina o ponto de mínimo do custo médio ou a máxima eficiência do sistema, mês. Se o custo marginal é maior que o custo médio é crescente. Assim, o custo marginal define o comportamento dos outros custos unitários. Veremos na aula 5 que o custo marginal determina a oferta de uma empresa, isto é, as quantidades e os preços de vendas que maximizam o lucro e o valor de uma empresa e também lhe dão máxima proteção contra perdas.
Decisão de produção no curto prazo. A decisão de produção no curto prazo depende da comparação entre o preço de mercado e o custo variável médio mínimo. Se o preço de mercado é maior ou igual ao custo variável médio mínimo, então a empresa deve produzir e ofertar o produto a esse preço. Motivo: o preço de mercado gera uma margem de contribuição positiva que ajuda a abater o custo fixo total, tornando mínimo o prejuízo. Se o preço de mercado é menor que o custo variável médio mínimo, então a empresa deve encerrar a atividade produtiva. Motivo: o preço gera uma margem de contribuição negativa que se soma ao custo fixo total, ampliando o prejuízo. Para consolidar os conceitos desta aula, vamos desenvolver o seguinte exemplo. A produção de curto prazo de uma empresa é estimada pela função y igual a menos x ao cubo, mais 9x ao quadrado, mais 21x, onde x entre 0 e 7 representa as unidades utilizadas de trabalho. O nível de utilização do capital é K igual a 20. Dados o preço do trabalho W igual $115,50 e o preço do capital R igual $29,70, determine. Item A: o preço mínimo do produto para a empresa produzir e ofertar. Item B: o preço que torna a operação lucrativa. Solução do item A. O preço mínimo de oferta é igual ao custo variável médio mínimo. Mas esse é o ponto de máxima eficiência do recurso variável, o MEF. Em termos da função de produção, esse ponto é obtido quando o produto médio é máximo, conforme a aula 1, e igual a 41,25, nesse exemplo. Assim, dividindo o preço do trabalho, 115,50, pelo produto médio, 41,25, obtemos $2,80, que é o custo variável médio mínimo e também o preço mínimo. Solução do item B. O preço lucrativo é igual ao custo médio mínimo. Mas isso ocorre quando o custo médio é igual ao custo marginal. Desenvolvendo-se essa igualdade, encontramos a equação do terceiro grau abaixo cuja solução é x igual a 6 unidades de trabalho. Substituindo na expressão abaixo, obtemos $5,50, que é o custo médio mínimo e também o preço lucrativo.